Há uma unção disponível para nós nesse dia. Amém? Uma unção preparada por Deus, pelo Espírito Santo. Diga, o Espírito Santo unge. Amém. Atos 10:38 diz que começou por Jesus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder. Diga, Espírito Santo ungiu a Jesus. Diga, com poder. Jesus andou por todas as partes. Pode falar, por todas as partes. Diga, curando, libertando. Diga, todos os oprimidos do diabo. Diga, Deus com ele. Deus com ele. Amém. Ele vai ficar tocando aí. Eu sei que a unção vai ser gloriosa na vida de vocês. Aleluia. E Deus me trouxe algo que eu não posso expressar tudo, cada tempo, e nós iremos ser breve. E eu quero deixar só uma rota para vocês. Amém? E eu quero dizer que estamos num bom lugar. Vocês não ficarão sem suprimento, porque Deus fez. Diabo pegou de Adão, ele entregou tudo para o diabo. Jesus veio e tomou de volta. Um aleluia aqui, outro lá, mas se você começasse a estudar sobre o que Jesus fez para trazer de volta ao lugar de origem, diga, eu estou em um lugar de origem. Deus, ele, quando estava naquele lugar com o Espírito Santo e com Jesus, e confeccionou o homem e colocou no jardim, Deus deixou o homem sua imagem e sua semelhança. Então não existiria morte para o homem. Estamos aqui? Não se espante, não existiria morte para o homem. E o homem, ele era como Deus. A única coisa que o homem fazia, diga, era cuidar. Diga, cuidar do jardim. Deus deixou tudo pronto para ele. E a outra coisa era conversar com Deus. Diga, conversar com Deus. Então, eu estava pensando hoje à tarde, então, esse Adão era o fazendeiro mais rico do mundo, né? Tudo nas mãos dele. E no subir, eu estava ali, anotei 2 versículos dos que eu tinha anotado aqui. Hebreus 10:19 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Vou dizer de novo, talvez você entenda isso aqui. Tendo, pois, irmãos, diga, está falando comigo. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele mesmo consagrou, pelo véu, isto é, pelo véu da sua carne, através da sua morte. E diz assim: tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Diz, essa casa sou eu. Tem outro versículo aqui também que eu quero citar para vocês, para nós entrarmos aqui. João 10:9 diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, entrará e sairá e encontrará, diga, prosperidade. Não tenha medo de dizer isso, eu estudei sobre isso. Ele diz que a ovelha encontrará pastagem, porque ele estava se referindo a uma ovelha, para que nós possamos entender. Mas Jesus não veio salvar animal, ovelha. Por isso ele estava trazendo uma linguagem que as pessoas pudessem entender. Nós somos as ovelhas de Deus. E pastagem significa suprimento, pasto abundante, aonde não irá sentir falta de alimento. Diga, eu sou próspero.
Quando fala em riqueza, muitas pessoas olham, principalmente para nós, eles pegam partes isoladas do que nós pregamos, mas não tem coragem de estudar a Bíblia desde o início. Se eles começarem a estudar a história, começando lá de Gênesis, capítulo 2, a partir do 9, ele vai entender que Deus fez o homem e preparou um jardim para o homem. Nesse jardim, a qual Deus colocou o homem, Deus deixou tudo suprido. Porque Deus já sabia que um dia nós estaríamos aqui. A Bíblia diz que quando Ele colocou o homem e todas as árvores deliciosas, boa para a comida, Ele diz. A partir do 9 você pode, eu estou dando, que eu quero chegar, o tempo não permite nós estudarmos tudo isso. Eu estou dando para você um caminho. Ele diz que quando Ele coloca lá, o rio, que dele sai 4 rios, que rodeia a terra. O primeiro, diga ouro. Pedras preciosíssimas. Mas Deus fez tudo isso para um casal. Mas Deus acreditava que o casal seria fecundo. Eu vou bem rápido com isso para nós entrarmos. Essa igreja é poderosa, maravilhosa, abençoada. Você não se esforça para falar aqui. A coisa é boa demais. E eu estudando, vendo o feito de Deus. E quando Deus faz aquele jardim, coloca a árvore da vida e a do bem e do mal. Para nós ser breve, de repente sobe por outra parte. Por isso que João 10 diz que Jesus é o bom pastor. Entra no aprisco das ovelhas pela porta. Entrou no mundo dos homens nascido de mulher. Para vocês entenderem. E diz que o outro subiu. Só que sobe que está embaixo. Um dia eu falei isso aqui. E incorporou numa serpente. E começou a traçar um plano de invasão. E invadiu de fato. Primeiro o coração dela. E quando aquilo desceu para o seu coração, Tiago diz que o pecado vem através da concupiscência. Os olhos vê, deseja, concupiscência dos olhos, da carne, soberba dos olhos e soberba da vida, vem e diz que quando concebe aquilo gera morte. Então ela viu, concebeu aquilo, aceitou e deu de papel passado para o diabo. Mas uma coisa que eu achei linda é que ele tomou a terra, mas não tirou o que tinha na terra. Não sei se vocês pensaram sobre isso. Diga, tudo estava lá. Ele não pôde destruir o ouro, porque havia uma promessa para um povo, a qual esse povo somos nós. E a Bíblia diz para nós que houve um julgamento. Aí Deus fez, já foi pregado, muitos já fizeram o rema aqui, os que estão chegando, leia lá Gênesis, é amar. E quando chegar no 12 é que você vai ficar feliz, porque ali começa o início de toda a trajetória para tomar de volta o que o diabo tinha tomado. E a Bíblia diz que Deus disse, eu vou colocar nesse jardim um anjo, uma espada embainhada, para que o homem não coma da árvore da vida. Então, esse homem tinha 99,8% do que Deus tinha feito para ele. Só 2 coisas ele não podia participar. Agora, uma coisa que eu estudando, o Espírito Santo falando comigo, para nós meditarmos nessa tarde, que
ele não provocou Adão comer da árvore da vida, porque ele já tinha vida abundante. O homem não foi feito para morrer. Então ele não poderia tentar para uma coisa que já era de direito dele. Mas ele disse, se eu colocar e ela conseguir comer do conhecimento, se ela comer da árvore, isso é uma revelação, comer da árvore da vida, ficará eternamente como eu, sem salvação e sem morte. A árvore da vida, se ela comesse. Porque na árvore do bem e do mal, ela entendeu, os seus olhos se abriram e ela pecou. Mas a árvore da vida ela não podia comer, porque se comesse, ficaria eternamente vivo. Imagina uma pessoa sem condições de morrer no pecado. Como estaria esse mundo? Que caos estaria esse mundo? Pessoa com 6.000 anos aí, mais ou menos, que os teólogos estudam, que é da época do jardim até, da queda do homem até Cristo. Aí Deus disse, eu vou preservar a árvore da vida. E se nós formos para Apocalipse, está lá a árvore da vida, que cada mês ela dá um fruto para as curas das nações. Então nós não perdemos essa vida eterna. E nisso nós chegamos aqui. Se eu tivesse tempo, nós ia começar tudo do que eu falei no início, mas chegamos aqui em Gênesis 12. Nós começamos a perceber que Deus começou a tratar agora, levantando um homem, para que tudo acontecesse de volta à sua criação. Lá no Gênesis capítulo 12, capítulo 1 diz, ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aqui ele já começou a entender que era fé. Porque fé não é ver, fé é crer para acontecer. A fé que Deus repartiu para você, está mostrando que existe. E na confissão que você está falando, a fé está trazendo para você aquilo que já existe. Essa salvação já existia. A Bíblia diz em Pedro que era o Cordeiro que já tinha sido por Deus visto antes da fundação do mundo. Diga aleluia. Se manifesta nos últimos dias por amor de vocês, de nós, do mundo. Então se manifestou nos últimos dias. Então você vê que 2000 anos para cá é o último dia para Deus, mas por amor de nós. E eu digo, chegou tarde para nós cristãos, verbo da vida, dizer que somos pobres. Chegou tarde para dizer que a gente é miserável. Chegou tarde para dizer que a gente vive rastejando, se humilhando. Chegou tarde. Somos cabeça e não cauda. Estamos por cima e não por baixo. Nós somos o corpo de Cristo. Seria muito, eu acho, desculpa a palavra, antiético, uma pessoa com a sua cabeça, como diz o irmão, top, bem arrumado, lindo, maravilhoso, e o corpo sujo, doente, sem roupa. Somos o corpo de Cristo. Nós representamos o Cordeiro que está vivo. Nós representamos o Jesus que venceu. Nós estamos representando Jesus, o próprio Deus. Foram falar para Jesus, os discípulos. É bom que alguns fez alguma pergunta indevida para nós ficarmos sabendo, para não fazer mais. Ah, você, Jesus, eu estou vendo. E Deus? Quem vê a mim, vê o Pai. Diga, quem vê a mim, vê o Pai. E Jesus lá no 17 foi maravilhoso, ele dizendo que essa oração, eu amo essa oração, que no final dela Jesus orou por mim e por você, por todo aquele que há de crer. Diga aleluia. Mas no início ele diz uma coisa muito maravilhosa, levantando os olhos e agradecendo a Deus,
por tudo que ele estava fazendo do seu ministério, terminando o final do seu ministério, ele disse: agora eu quero ser glorificado com a glória que eu tinha antes. Filipenses diz que ele se aniquilou da glória que tinha, tomando forma de homem, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Diga: mas Deus cumpre com a sua palavra, o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Você não tem que ter medo de estar em lugar nenhum, no céu, na terra e debaixo da terra. Aonde você entrar, esse nome está com você. E você carrega o peso desse nome. Aleluia! Ei, deu vontade de dar um grito. Sabe, porque quando o diabo sabe que você tem um nome, ele faz tudo para você não falar esse nome. Mas esse nome é sobre todo nome. Aleluia. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Diga: eu sou uma bênção. Abençoarei os que vão te abençoar, amaldiçoarei aqueles também que vão te amaldiçoar. E em ti serão benditos, diga benditos, todas as famílias da terra. Diga aleluia. Diga: sabe, eu vivo na terra. Diga: eu vivo na terra, mas eu sou do céu. É porque prosperidade é algo que a religiosidade só vê dinheiro. E os que é contra gostam de dinheiro. Eu não entendo, mas nós não estamos vendo dinheiro. Nós estamos vendo o ouro e a prata. Porque o céu que nós iremos pisar é ouro e prata. Os vidros de ouro. Eu não entendo porque na cabeça das pessoas diz: não pode ter. Eu te falo, nós temos um projeto. Eu estava ali, eu ia falar isso para o pastor individual, mas eu tenho certeza que eu posso falar. E só um pouquinho do que Deus falou para mim, que o projeto que Deus colocou na mão do nosso casal de pastor, ele não começou nem a desenrolar. A grandiosidade que vai ter, o resto eu falo para ele, mas nós somos comparticipantes disso. Nós estamos nessa, aleluia, porque Deus colocou um corpo e um cabeça aqui para só administrar o que Ele já fez. Diga assim: eu sou próspero, assim como vai a minha alma. Meu corpo também é próspero, porque o meu Deus de paz me santificou, espírito, alma e corpo, aleluia. Então não vai sobrar nada de você, aleluia. Eu vou te dar um testemunho pequenininho, porque era um testemunho, mas eu converti isso. Eu não falava em público. Eu era como um cego na igreja, quando alguém olhava para mim. E uma vez eu lembro que uma pessoa me deu isso não vai quebrar a unção não, porque vocês vão entender o que Deus fez. Me deu uma oportunidade, eu botei o dedinho entre a Bíblia no versículo. Eu subi, como disse, quase leva o ceguinho para lá. E quando eu cheguei assim, que eu vou olhar para o povo, que eu abri, eu perdi o versículo. Muitas páginas, e eu disse: onde é que está? E eu chorei. Disseram que era uma unção, a alegria do Senhor. Era nada, era tristeza e vergonha. A gente pregador muitas vezes passa na trajetória coisa que alguém pensa que é unção. Muitas vezes o telefone dá um choque e diz: a unção está forte. Mas enfim, eu preparei algo sobre Davi para pregar um dia também. Aí nesse dia eu já estava um pouco mais solto. Eu disse assim: rapaz, hoje eu não sabia a palavra sobre abafar. O significado dela que é sufocar, apertar. E eu falei aquilo para mim, disse: hoje eu vou abafar. E fui abafado. Esqueci tudo. Aí Deus falou comigo naquele dia, disse: leia a Bíblia para viver e depois viva para pregar. Eu coloquei isso na página das Bíblias, que a gente risca muito. Tem lá um monte de Bíblia que nós estudamos e risca. Ela risca mais que eu. Não bote Bíblia e caneta perto não, que ela risca tudo. Então, querido,
quando eu descobri que quem está em mim é maior do que está no mundo. Quando eu comecei a estudar um versículo, irmão, um versículo me salvou. 1 Coríntios 3,16. Eu via como que Paulo estivesse naquele quarto falando para mim: não sabei que tu é templo e morada do Espírito Santo, que fosse comprado com preço, que tu não pertence a você mesmo. Aí eu disse: tá bom, já que você queria realmente me abafar, eu vou te abafar. Eu não quero nem falar das outras coisas que eu tinha como adolescente, coisas que quando a gente descobriu para tratar na minha vida já era quase tarde. Mas diga para Deus: nada, absolutamente nada é tarde. Diga: eu sou próspero. E assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e levou Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos. Eu estou falando isso para essa idade raiz, que a turma disse: a partir dos 60 é isso? E é. Então, se você tem 75, se sinta jovem. Mas Sara tem que crer com Abraão, né? Deus tem tanto para fazer conosco. A Bíblia fala uma palavra de prosperidade para essas pessoas que diz: ainda sendo velho, estando plantado, diga plantado, na casa do Senhor, darão muitos frutos. De manhã saltou uma palavra dentro do meu espírito na cama. A gente acorda com algo assim de travesseiro. É como um livro de travesseiro, né? A Beth lá, temos uns quartos lá. E tem um que a gente reservou para oração, onde ela só quer dormir nesse quarto. Eu acho que é por causa da unção. E de repente Deus falou. E quando eu pulei da cama, eu já desci. E a Beth estava na cozinha cantando. Que para o Senhor a gente canta muito bem, né, filha? E muito. Então a gente ganha lá para as corujas e esses animais assim que cantam, a gente ganha para eles na voz. E eu disse: Deus falou algo no meu espírito, e a gente já começou a anotar. E hoje foi falado aqui várias vezes pela missionária. Eu disse: Deus, como tu és lindo. Mas isso é uma mensagem que eu falo para vocês depois. Mas essa mensagem é uma vida com propósito. Uma vida com propósito. Sabe por que eu estou chegando nesse ponto e estamos palestrando a palavra? É que faz muitos anos que Deus está trabalhando para que a gente não perca o que Ele já fez para nós. Eu não sei os seus planos, os seus projetos. Porque quando você fala aquilo que você é, você fica tranquilo, sem nenhum medo. Porque eu já li para mim várias vezes, onde Hebreu fala que nada, absolutamente nada, fica oculto diante dos seus olhos. Tudo está nu e patente aos seus olhos. Ele vê todas as coisas, e qual nós iremos prestar conta a Ele. Lucas 12 diz uma coisa poderosa, que aquilo que se planeja nas trevas, em luz será dito. Aquilo que se fala em gabinete, nos escondidos ao teto será pregado. Eu não sou louco. Eu quero ser 10% aqui e 90% na minha casa, na minha intimidade com Deus. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês. Nós iremos provar de algo que nunca nós ainda provou. Alguém... A nós não, mas alguém pensa que o céu se gasta, a palavra de Deus, as promessas, ela se dilui. Deus me acordou e disse para mim: você lembra do sacerdote, o pai do João, o Zacarias? Eu disse: Senhor, eu lembro. Ele disse: você sabe o que o anjo fez? Eu peguei com ela e fomos estudar o livro todo. Ele disse: você sabe o que o anjo fez? Ele estava na hora do seu serviço. E a gente até achou maravilhoso, dizendo, aquele povo lá vai ganhar tanta coisa de Deus, porque quando nós chegamos lá, eles estão tudo na hora do seu serviço.
Porque tudo a gente lembra de vocês aqui. Vocês são uma inspiração para um pastor. Vocês são uma inspiração para quem chega visitante, para o seu vizinho, para quem passa. Porque a gente exala aquele bom perfume de serviço. Eu estou tão surpreso com essa igreja que eu não posso falar para vocês, fica quieto. E ele estava na hora do seu serviço. Irmão, unção profética é assim, tá? Logo eu encerro no texto que eu ia pregar. E ele disse que de repente o povo estava orando, diga orando, fora. Ele lá dentro do lugar santo, que na época só o sacerdote podia entrar, tinha acesso. Ele disse que o anjo chegou e se escorou lá no altar do incenso. Rapaz, que visão, né? Ele começou a tremer, ele disse, não tema, não tinha medo. Eu vim trazer a resposta de uma oração sua. O cara era jovem quando orou, menino. A sua esposa, ele já era, a Bíblia é muito educada que diz avançada em idade. Terminando ele, aqueles dias de serviço, coabitou com a sua esposa, está lá João. Aquele anjo com 6 meses depois foi para a casa de Maria. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, o ministério dos anjos é poderoso. Ele vai visitar você. E ela estava lá, não sei se estava lavando um prato, eu sei que estava no dia a dia dos seus afazeres. E ele chegou lá, disse, Maria, e ela começou e disse, não temas. Eu trouxe algo para você de boas novas aqui. Deus só vai precisar do seu ventre, porque é o resultado das nações, do que ele falou para Abraão, que todas as nações seriam prósperas. Porque alguém pensa que Abraão é da lei. Ei, diz que o primeiro crente a anunciar o evangelho, Gálatas lá, crente com Abraão. Eu até marquei aqui, eu não sei se vai dar tempo, mas crente com Abraão. Diga, não é como, é com. Por que eu fico me policiando sobre essas palavras que é entre linhas? Que muitas vezes nós soltamos na empolgação, aleluia, e Deus é tão misericordioso que as bênçãos acontecem. Mas não é como, diga é com. Com é uma sequência, como é uma referência. Você não é, você é com Jesus, co-herdeiro. Você é filho. Eu amo essa palavra. Essa palavra mudou a minha vida. Aqui diz aqui em Gálatas 3:6, assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Diga filho. Então vou parar aqui para juntar uma coisa com a outra. Que paternidade é essa? Que uma vez eu estava pregando e o pastor disse, rapaz, você é filho de Deus, nada de filho de Abraão. Aí eu disse, tá bom, eu tenho 3 pais. Eles, pronto, agora é heresia pura. Mas eu tenho meu pai biológico, correto? Por isso que eu estou aqui, você está aí, correto? Eu tenho um celestial. E eu tinha um pai que trouxe todo esse mal que existe na terra através do pecado, que era Adão. Aí Deus levanta lá no 12, onde nós estamos lendo, Abraão, para quebrar a paternidade de Adão. Um disse aleluia, uma revelação tão linda que Deus deu a gente. Que nós tínhamos um pai falido, um pai do pecado, que foi jogado fora do jardim, um lugar tão lindo que Deus fez. Que vendeu a terra de mão beijada, ele e a esposa. E diz que, Romanos diz que pelo um homem entrou o pecado a todos, mas também por Jesus Cristo, o segundo Adão. Aí a gente precisa estudar a profundidade dessas pessoas a qual Deus levantou. Ele tira dos cadeus, o seu pai não tinha nada com revelação de Deus. Ele tira e bota para uma terra, manda deixar toda a sua parentela. E o que é que Deus faz? Através de Abraão, disse, você precisa de dar à luz a fé.
Ele é um protótipo de Deus. É como Maria deu a luz a Jesus, Abraão deu a luz à fé. Deu luz à fé, diga, ele deu luz. Saiu dentro dele a fé. Aí eu quero dizer uma coisa para vocês, não ficar triste. Se somos filhos dele, temos a herança com ele, descendente dele nessa fé. Então, não fique com medo disso. Muitos obstáculos irão surgir diante de você, para você derrubar, para você vencer, para você glorificar a Deus. O filho do Neymar não queria jogar bola, disse: eu não vou ser igual a você, pai, eu não quero. Mas tem um que é igual ao pai. Muitas vezes faz mais que o pai. Porque o filho de Neymar nunca vai ser campeão do mundo. Não joga. Nunca se vê alguém narrando um gol dele, porque ele não joga. Mas você, como um filho de Deus, do jeito que Jesus glorificou a Deus, você glorificará também. Porque não há circunstância que você não possa derrotar. Porque nós temos uma condição. Pergunta, que condição é essa? É que Jesus venceu por nós e deu o seu nome de vencedor para a gente. Chega no lugar com uma carteira bonita, dizendo: eu sou filho, ó. Você tem acesso, sim. E se alguém quiser barrar, ainda tem segurança. Você é filho daquele homem que o mundo todo conhece. E ainda tem segurança. Se alguém quiser barrar, alguém diz: pelo amor de Deus, não toca nesse cabra não. O céu está de olho em nós. Mas eu recebi uma palavra de um jovem nessa tarde. Uma palavra. Quando eu já vou denunciar, eu estava na casa dele. Quando eu saiu do quarto que eu estava orando, ele disse, ele entrou, o quarto é dele. E ele estava lá, eu vi um livro de Kent Hagin sobre o profeta e outro livro de Kent Hagin. Eu disse: você está lendo, né, cara? Ele disse: pastor, o que eu estou entendendo é que aquele jeitinho dele, quase estou imitando ele, rindo. E disse: o que eu estou entendendo é que Deus já deu tudo para nós, nós temos tudo. Eu disse: então faz. Ele disse: a gente precisa descobrir e ter ousadia. Ousadia. Coloca as mãos. Eu queria falar isso aqui. Ora, tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Isso é o 8:3. Anunciou o evangelho a quem? Isso aqui é um homem seguro. Ele recebeu o evangelho, pregou o evangelho e disse: tudo é através da fé. Deus vai mudar a história de muita gente. Porque a fé está esperando que você grite, que você fale. A fé tem voz. Quando eu peguei o primeiro livro de Kent Hagin, há muito tempo atrás, eu não sou velho, mas eu sou mais novo que ele. E eu peguei o escrito dele, o nome de Jesus, e aquilo impactou a vida da gente. Mas antes de tudo, eu era jovem. Eu já sei o que é ser jovem. É bom. Agora, a maturidade, na minha idade, é 2 vezes melhor. E um diácono chegou para mim, ele foi para a livraria e comprou umas bíblias para dar na igreja. Na época a gente evangelizava. Ele chegou e disse: rapaz, eu ganhei um folheto aqui, mas eu não sei nem quem é esse cabra. Eu também não sabia. Ele disse: só que tem uma coisa escrita aqui que mexeu com a minha cabeça. Tu estuda isso aí e a gente palestra depois. Eu disse para o diácono: sim. Era um folheto com 4 folhas de Kent Hagin. Ele falando sobre Bruxelas. Ele dizendo: o tempo está no fim. Porque em Bruxelas existe um computador de 4 andares para computar o nome de todas as pessoas da face da terra. E estava lá o homem dizendo, na entrevista: quem irá
lidar com esse computador, manusear. Ele disse, vai ser um homem. Aí a resposta do entrevistado foi essa: eu não sei se é de Deus ou do diabo. Já estava apontando para esses dias. E quando eu peguei aquilo, eu disse, que homem é esse? Eu fiquei apaixonado, disse, eu vou saber a literatura desse homem. Mas fui roubado. Fui espalhar boas novas. Eu cheguei para um homem e disse, rapaz, tem um folheto aqui poderoso de um homem que é muito cheio da revelação. Aí quando eu dei para aquele homem, o cara disse, que folheto? Me dá isso aqui, eu preciso. Queimou. Queria tirar da minha, eu disse, eu te livrei de uma heresia. Livrou não, a semente ficou e hoje... aleluia, quando Deus marca você, ninguém pode tirar aquilo que Deus deu para você. Porque prosperidade é você conhecer quem é seu pai. Saber que Jesus é a porta para todas essas coisas que você precisa. Prosperidade é você saber que as coisas irão acontecer com dinheiro ou sem dinheiro. Esse homem que vai pregar daqui a pouco, ele é poderoso demais. Mas nós temos a história dele, um pouco da história dele. Ele se hospedou na minha casa. Quando ele começou a pregar, eu pastoreando, e rapaz, vamos para lá fazer culto na rua. Ele saía. A gente botava, irmão, uns palanquinhos pequenos assim, era como 4 banquinhos para ele subir lá, dentro de uma mata, irmão, pregando para os jovens. E Jesus é bom, não sei o quê, com aquele jeitinho dele. Mas sabe o que ele fazia? Ele pegava e começava a orar no seu quarto, olhando as nações que ele ia pisar. Jânio César também, irmão, magrinho, meu Deus do céu. E o pastor Isaac disse, fica aqui na minha casa cuidando de algumas coisas. Ele disse, não, pastor, eu vou andar o mundo. Ele subia numa perna de pau para anunciar para as pessoas verem ele pregando. Irmão, fique pronto. Fique pronto. Porque não irá faltar dinheiro, não irá faltar lugares, não irá faltar avião, não irá faltar alojamento, não irá faltar nada. A vida que Deus me deu é muito boa. Há 23 anos que nós deixamos o secular, eu e Beth, e chamaram de louco, de doido. E o doido formou as 2 filhas, formou a esposa na faculdade. O doido, e eu não sabia de onde era que vinha, mas nunca devemos nada a ninguém. Aleluia! O louco que ia deitar orando, Senhor, cadê a comida? E, irmão, experiências tremendas. Ir para Campina Grande e deixar a esposa operada em casa, as 2 filhas pequenas, e pessoas saírem de outro lado, com 4 cidades além da nossa, e dizer na rua assim, aqui mora um irmão, eu não sei, eu só sei que Deus mostrou que a esposa dele tinha feito uma cirurgia. Aí uma irmã disse, eu sei, irmã Beth. E eu nunca vi esse homem deixar tanta feira lá em casa, dinheiro. Pessoas passam na porta que eu não sei nem quem foi deixar a feira pendurada, quando me acordar, Beth, uau. Deus cuida. É só ter ousadia, irmão, no Espírito. É só você crer. Que quando você crê, a glória de Deus vai ter. Diga, eu já sou rico, próspero, bem-sucedido. Diga, o meu pai é o dono de tudo. Diga, eu tenho o DNA dele. Mas eu tenho que falar essa palavra. Deus não te fez sem propósito. Eu vou me debruçar sobre isso. Eu vou buscar. Eu vou pedir ao Senhor. O Espírito Santo vai trazer algo para nós. Deus não nos fez sem propósito. Tem um propósito para nós. E se tem um propósito, aquele que tem um propósito, ele financia. Ele vai financiar tudo que você quer. Mas pastor, eu não tenho chamada. Quem disse que você não tem chamada? Será que é preciso Jesus chegar aqui e dizer assim, olha o campo que já está branco para a ceifa? Aonde você sair, começa a falar. Mas assim, o Espírito Santo vai te guiar. Eu prego em todos os lugares há muitos anos. Metrô, avião, shopping. E ninguém percebe que eu estou pregando. Alguém vai escolher um sapato e dizer, mas ele é bom demais. Olha, graças a Deus. Oh, que coisa linda, você falou da graça e de Deus. Sabe sobre graça? Sobre Deus. Você sabia que isso aqui veio de algo que Deus criou e deixou lá, e os homens foram, tiraram e confeccionou?
Ah, eu sei. Celular, fui comprar uma vez, o cara disse, top, sei o que, está aqui o manual. Eu disse, que coisa linda, eu não vou nem pesquisar esse manual todo. Ele disse, por quê? Eu disse, sei lá, tanta coisa, né? Eu não vou desfrutar de tudo. Ele disse, mas rapaz, desfruta. Sabe o que eu disse? Tem um manual seu, você já leu? Eu digo, sim. A Bíblia é seu manual. Você conhecer seu pai, a sua origem. Eu nunca pensei sobre isso. Aí começou, daqui a pouco eu sou desviado. Eu disse, começa a ler, rapaz. Então, a forma de você evangelizar. Aqui é uma passagem tão rápida que o relógio está dizendo, desce, menino, sai daí. Mas lá fora, aonde você vai encontrar e ver milagres acontecer. No seu quarto. Lá no seu quarto é uma torre que ninguém entra. É um lugar íntimo. Lá no seu quarto você segura missionários, segura a vida de pastores. Lá no seu quarto você ora por milagre. Alguém coloca a mão e acha que é ele, mas foi você orando. Lá no seu quarto o avião não cai. Lá no seu quarto a guerra para. Aleluia, aleluia. Que coisa boa. Como é que se faz numa hora dessa, pastor? Manda o louvor subir? E você pegar a rédea aqui? Não, vou continuar pregando. Mas pode vir louvor. Se juntar com esses que estão aqui. Eu só quero orar por você. É um mês que ele vai falar sobre prosperidade. Escuta as palavras que o nosso mestre e pastor vai ensinar aqui. Mas chega em casa, começa a ler. E começa a dizer, isso aqui é meu. Diga, fé tem voz. Se disser este monte, ergue-te. Vamos falar na minha tradução, Jesse. Se disser esse monte, levante-se, pule com força no mar. E não duvidar daquilo que você fala, você já tem. Foram abençoados? Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa igreja, obrigado por esse povo. Obrigado pela unção que está sobre a vida dele. Que ele esteja pronto, preparado para concluir a obra que está nesse lugar. Aleluia. Diga, é grande. E eu estou nela.